Esse vídeo é um dos mais importantes do canal. Nele, eu vou comentar a minha opinião, as minhas projeções a respeito do futuro do Brasil. Em especial, o plano do Lula. Eu já fiz vídeo sobre isso no passado. Lula quer transformar o Brasil na Venezuela. Vai dar certo? Não sabemos. Fica comigo até o final para eu explicar quais serão os problemas que nós brasileiros vamos enfrentar em 2027, se o Lula pode ou não ganhar a eleição e explicar de forma simples qual é o seu plano. Basicamente, transformar o Brasil numa Venezuela, numa ditadura, em um país pobre e miserável. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Antes de entrar no detalhe qual é o plano do Lula, vamos à sua história. Desde 2015 está envolvido com o sindicato. Começou a trabalhar muito cedo, mas parou de trabalhar cedo também. Entrou para a política, para movimentos sindicais, apoiando greve, apoiando, enfim, até organizações CRI. E essa é toda a história, né? Ele ficou batendo nessa tecla de sindicato novamente, até conseguir ser deputado e depois presidente, o resto é história. 80% do tempo, desde 2002, estamos na mão do PT. E os impactos disso é desastroso. Quando olhamos para a Bolsa, vemos uma desvalorização massiva. A Bolsa brasileira perdeu cerca de 60%, 70% em dólar desde a crise de 2008. E desde que existe o ETF da Bolsa Brasil em dólar, bom, o retorno é medíocre e não repõe a inflação do dólar. Graças a quem? Quem está 80% do tempo no poder desde 2002? Sim, o partido fundado por Lula, o Partido dos Trabalhadores. Desde 2002, sua primeira eleição, ele fala em melhorar a educação, ele fala em, tirar famílias da pobreza, mas a verdade é que ele é um mentiroso compulsivo. Vamos a alguns vídeos dele mentindo descaradamente, provando que o seu interesse não é de fato ajudar o pobre, e sim o seu próprio enriquecimento. Se ao final do meu mandato, se quando eu terminar esse mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, cada brasileiro tiver tomando café, almoçar e jantar, tiver almoçando e tiver jantando, terei cumprido a missão da minha vida. Terei cumprido a missão da minha vida. Seu filho fez um acordo bilionário suspeito com a Oi, que tinha envolvimento com o governo. O seu instituto, só de 2011 a 2014, recebeu mais de 35 milhões de reais de três empreiteiras, OAS, Camargo Correia e Odebrecht. E bom, o Lula de patrimônio declarado tem aproximadamente 8 milhões. Vale lembrar que na Operação Lava Jato, Sítio Atibaia, Pedalinho, Triplex no Guarujá, isso não entra na declaração de imposto de renda. Inclusive, há relatos que ele tem fazendas espalhadas pelo norte, sudeste e nordeste do Brasil. Eu acho completamente possível, dado todo o histórico que a Operação Lava Jato mostrou para nós. Dados do Instituto não temos. O Instituto ele tem que cumprir uma função social, inclusive há benesses na questão de tributação. Por isso que o Alexandre de Moraes usa como holding um instituto. Esse instituto que foi sancionado essa semana. E o Lula também. Através do seu instituto, ele recebeu só entre 2011 a 2014, 35 milhões de reais. Fora o patrimônio que não está declarado, os dados do instituto que não temos, e ainda assim ele tem 8 milhões declarados. E o discurso desde 2002 até hoje é o mesmo. As mentiras também são as mesmas. Vamos acompanhar juntinhos. Estamos tirando 13 milhões de pessoas da miséria. Você de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando aqui os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não aguento. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula,
Não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Então é isso. O Lula ele mente descaradamente na nossa cara e ele mesmo admite a própria mentira, como no último vídeo que eu demonstrei. E bom, o Lula é um super-herói, um deus, um semideus. Pois no primeiro vídeo ele afirma tirar 13 bilhões de pessoas da pobreza, sendo que a população mundial é cerca de 8 bilhões. A verdade é que, além de mentiroso, ele tem muita sorte. O Brasil cresceu durante o primeiro e o segundo mandato graças ao boom de commodity. Tecnologia é deflacionário. Então, para eu comprar um carro, um celular, uma televisão, ficou mais barato. Tecnologia, novamente, é deflacionária. Só que vivemos o boom de commodity. O que o Brasil vende? iPhone, tecnologia, inteligência artificial, data center, serviços? Não. O Brasil ele vende soja, milho, trigo, carne, commodity, petróleo, commodity no geral. E vivemos nesse período um boom de commodity. Então, tudo que vendemos passou a valer mais. Se tudo que eu vendo hoje é mais caro e tudo que eu compro hoje é mais barato, ampliou o poder de riqueza dos brasileiros. Não foi o Bolsa Família, não foi mérito do Lula, foi simplesmente economia internacional. Mas é claro que o Lula ia usar disso para puxar para o mérito próprio. E além do boom de commodities, de tecnologia ser deflacionário, o Lula surfou as reformas feitas para controlar a inflação do Plano Real. O Lula surfou todas as medidas que foram tomadas também no Plano Real para estabilizar a moeda, controle inflacionário, maior credibilidade, controle fiscal e controle da dívida. Então, graças ao Plano Real, o Lula pode fazer uma bagunça, combinado com um boom de commodity. Nada tem a ver com Bolsa Família. Ele continua utilizando o mesmo discurso de que se cada brasileiro tomar café, almoçar, jantar há mais de 23 anos. Isso não aconteceu. Pelo contrário, ficamos mais ricos de 2002 a 2008 aproximadamente, graças ao movimento internacional que eu citei. Mas posteriormente, a crise que o mesmo chamou de marolinha, bom, a Bolsa Brasileira está negativa em menos 66% em dólar desde então. Tudo que ganhamos com o crescimento mundial, tudo que ganhamos com o Plano Real, o Lula queimou. A classe média do Brasil ela vem sumindo. Sobra os ricos, que aí com juros altos consegue ficar mais rico, mas especialmente os amigos do rei, que compram políticos, que são corruptos. Há de exemplo JBS, os irmãos Batistas, esses dominam, graças ao privilégio político. Na Venezuela, em bairros nobres, você tem restaurante Michelin e loja da Ferrari, na mesma quadra, junto com um hotel 5, 4 estrelas. Mas quem na Venezuela tem dinheiro para consumir isso? Novamente, os amigos do rei, generais apoiados pelo Maduro, empresários que compram e financiam o Maduro, as Farc e outras organizações criminosas. O Brasil está acontecendo um movimento similar. Amigos do rei ficam mais ricos, os espertos vão embora, a Lupo transferiu sua fábrica para o Paraguai, Bud Meyer também, o grupo Guararapes, dono da Riachuelo, a parte feminina já produz no Paraguai, a Taurus está migrando para os Estados Unidos, a Embraer está diversificando e abrindo fábrica nos Estados Unidos, até para escapar das sanções. Por que de tudo isso? Porque eles sabem que o Brasil é difícil e é quase um crime empreender. Então quem tem um pouco de inteligência, deixa o dinheiro para render, num país onde os juros é 15%. Ou vai embora, ou migra sua empresa, migra sua produção, ou suborna um político. Essa é a classe rica. A classe média está acabando e o resto é beneficiário. Ai, mas o Brasil tá voando, desemprego nas mínimas. RJ, falência de empresas, empresas que pedem recuperação judicial, mas depois não consegue sair e entra na falência, também é recorde. Engraçado, né? Um número não conversa com o outro. Será que é porque o IBGE controla a informação, manipula a informação? Ou será que é porque quem recebe Bolsa Família, à medida que ganha um emprego,
perde o benefício. E aí você junta Bolsa Família, pé de meia, bolsa isso não sei o que lá, bolsa para alcoólatra, sim, tem isso. Se você é dependente de álcool, registra lá no governo e pega seu auxíliozinho. Dica do Luan. Será que é porque quem trabalha perde o benefício? E aí muitas vezes, se você não tem habilidade, pois a educação é muito ruim, você não consegue produzir para ganhar um salário bem acima do benefício, o que você faz? Se acomoda no benefício. E às vezes, para complementar a renda, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, você trabalha menos na informalidade. O desemprego no Brasil caiu, segundo o IBGE. Mas os empregos informais subiram cerca de 40% durante o governo Lula, durante esse último mandato. Os benefícios subiu, gás para 60 milhões, ajuda na conta de luz, pé de meia. Lula fala, vou mostrar a imagem aqui, que tem que abrir espaço para aumentar, ampliar o Bolsa Família. Reportagem da Veja, eu também vou deixar aqui na tela. Isso deveria ser um crime. A própria Veja, que quem é dono é o Grupo Globo, que a maior fonte pagadora é o governo, então atua como uma mídia estatal e posta aquilo que o governo quer. Só que é engraçado que o Brasil é tão maníaco, depressivo, é um país de banana, que a Veja não percebe que a reportagem para apoiar o Lula foi basicamente uma admissão de crime, pois o Lula, a qualquer custo, quer ampliar benefícios para favorecer a reeleição. Não sou eu falando, é a matéria da Veja, que quem é dono é o veículo Globo e a maior fonte pagadora da Globo é o governo. Eles admitem que o Lula descaradamente quer usar do governo, quer usar do poder para manutenção do poder. Ele não quer ampliar benefício para você, cidadão, mas sim para sua reeleição. Sim, porque ele tem um projeto de governo a longo prazo, assim como Maduro tem. Quer manter todo mundo na pobreza. Sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre economia. Manter todo mundo na pobreza. Um conceito de economia é demanda inelástica. Vamos supor, se o Brasil, tá à beira de uma Venezuela, cara, você vai trocar feijão preto, que seja da sua preferência, pelo feijão carioca, se for mais barato, por lentilha ou vice-versa. Agora, um fumante, dependente químico da nicotina, se o cigarro tiver um acréscimo de 20%, de 30%, ele vai parar de fumar? Se a saúde tiver um custo aumentado, você com câncer deixaria de pagar porque houve um aumento de 30% ou pagaria? Então, na crise, você troca talvez azeite por óleo de soja. Você tem uma demanda menos inelástica. Agora o fumante, ele é dependente da nicotina. Independente do preço, ele vai consumir. Independente do preço, você vai pagar saúde. É tua vida em jogo. Esse é o conceito de elasticidade. E eu trago isso para a compra de votos. Se você, beneficiário, não pode trabalhar, pois perderia o benefício, você vive com pouco e torna-se refém. O Estado quebrou sua perna e te deu uma muleta. Mas você é grato por não saber que ele quebrou sua perna. E sim, só ter a informação de que ele forneceu uma muleta. Então, o voto ele se torna inelástico de quem recebe auxílio. Ele acredita que o Lula salvou a vida dele, quando na verdade prejudicou e fadou ele, a pobreza, a continuar nessa miséria. Matou a ascensão social. Mas ele vê o prato na mesa graças ao benefício do governo. O voto desse cara ele é inelástico. E é isso que o Lula está tentando fazer. Ele tributa, todos. Tributou a brusinha, que quem comprava era a classe mais baixa. Ou então a classe média, não os ricos. Os ricos vão comprar na Louis Vuitton. Ele aumentou o IPI e o ICMS, que teve um impacto de mais de 10% na gasolina, e o produto, não tem um carro, ando de bicicleta. Mas o produto que você compra no supermercado, ele usa combustível. Então encarece tudo. 10% do custo do preço da gasolina subiu. Isso reflete em tudo, desde o seu supermercado, até o seu iFood, até o produto que chega na tua casa. Se você abastece o carro, reflete para ir para o trabalho. Ou se você vai de Uber, isso cai no preço, pois aumenta o custo do Uber. E não só isso, 5% dos alimentos. Mas ele contou para você que era pelos pobres, né? Faça-me um favor. É isso, não é pelos pobres. Ele aumenta gasto, ele compra voto, Bolsa Família, vale isso, vale aquilo, vale do vale, o vale do vale do vale.
Vale para mendigo, pé de meia, vale gás, luz do povo, tudo para comprar votos. E financiado com o teu imposto e com a dívida pública. Dívida pública está endividando o seu filho que muitas vezes nem nasceu. E imposto está acabando com a classe média. Eles vão fazer uma reforma que agora teu imóvel vai ter que ter um CPF. Para quê? Para aumentar o imposto sobre o aluguel, para arrecadar mais. Vão corrigir agora até o IPTU pelo valor atual do imóvel. Para quê? Para arrecadar mais. Sempre arrecadar mais. Vão tributar LCI, LCA, CRAI, CRI, debêntures. Isso financia a infraestrutura do Brasil. Isso alimenta o agronegócio e o setor imobiliário. Simplesmente o agronegócio, dependendo do preço do dólar, vai representar de 20% a 30% do PIB do Brasil, é quem movimenta. E a construção civil, o imobiliário, também é uma parcela relevante do PIB, diria que é a segunda atrás do agro, só que é quem representa o crescimento. Se a gente vai crescer ou não para frente, normalmente, quando há muito crescimento, tem o mercado imobiliário no meio. Ou seja, a classe média que se ferre, paga mais imposto, vamos matar com a produção, depois estatiza tudo, a lá Maduro na Venezuela, mas até lá ele gerou caixa suficiente, ou endividou bebê suficiente, para comprar voto para a eleição. Esse é, de fato, o plano do Lula. Ah, mas ele prometeu tirar da pobreza. Pô, 80% do tempo, desde 2002, essa quadrilha está no poder. E nada mudou. Ah, mas a educação mudou. Cara, mudou porque teve boom de commodity, porque teve reforma, porque teve plano real. Então, o IDEB, ele sai de 2005 de 3,8 para 2015 5,5 e agora, 2015 para hoje, estamos em 6. Ou seja, um aumento marginal. Só que no cálculo do IDEB, que é o cálculo para ver a educação do Brasil, bom, tem um peso que é ponderado por nota dos alunos, mas o outro peso é sobre taxa de reprovação. Então os professores são quase forçados a não reprovar aluno, com o discurso de, se eu reprovar, tem evasão escolar. Simplesmente para o Lula pegar esse dado e falar, olha, aumentei o IDEB. Onde você metrifica a educação de um país por aqueles que não são reprovados. Sendo que você é o chefe dos professores. Você fala, pô, não reprova ninguém, eu reprovo o menos possível. É isso. É assim que eles subiram o indicador. Parabéns ao Lula. Prejuízo nas estatais, tributa multinacional. É isso. Imposto no teu e no meu, porque o Lula quer comprar voto. E a classe média está deixando de existir. Parabéns. Esse é o plano. O problema é que a oposição não vê isso. Não vê a popularidade dele, eu vou deixar na imagem, que a compra de voto via auxílios funciona. Olha a popularidade de quem recebe auxílio e de quem não. Quantos que recebem auxílio aprovam o Lula? É bem maior do que aqueles que não recebem. Esse é o plano do Lula. Então a Faria Lima dá o Lula como perdido, mas esquece que o Brasil é um país pobre e que a compra de votos sempre funcionou aqui. A Faria Lima fala, Tarcísio vai ganhar, que falou que não vai para presidente. Depende do aval do Bolsonaro. Mas o Tarcísio, ele tá apostando na anistia. Ele tem aliança com o Centrão. Enquanto você fala anistia, e eu concordo, pô, a velha que foi protestar não merece estar na cadeia. A mulher que pintou uma estátua de batom é só lavar, merecia uma multa, 1 mês de cadeia, sei lá. Não está presa até hoje. É uma pauta, sim, justa, mas não estamos debatendo reformas. E se o Lula perder, em 2027 o Brasil vai estar quebrado. Precisamos falar de reformas para fazer aquilo que é necessário em 2027. Isso se o Lula não ganhar, porque eu vejo essa possibilidade. Não estou falando que é a maior probabilidade, mas eu vejo essa possibilidade. O mercado financeiro, não. Muitos cabeças do mercado financeiro apoiaram o Lula. É isso, você acha que eu tô louco? Alguém com patrimônio de mais de 8 milhões, fora aquilo que não é declarado, o instituto dele em 3 anos recebeu 35 milhões, seu filho fez um acordo inexplicável com a Oi, mas ele não é corrupto. Ele quer o bem dos brasileiros. Comenta aí se eu sou maluco ou se eu tô certo. E mais uma vez, deixa o like, inscreva-se no canal, meu canal é pequeno, me ajuda muito e eu vou continuar aqui espalhando verdades. Estava doente há mais de 2 semanas, tive uns problemas pessoais, graças a Deus, hoje eu tô bem. Sinusite foi embora, depois deu problema de estômago, um monte de confusão,
mas agora eu tô bem, resolvi os problemas pessoais e a ideia é postar um vídeo pelo menos a cada 2 dias, a não ser que não tenha conteúdo, aí eu não vou abrir a câmera só para enrolar vocês. Mas agora prometo a recorrência aqui no canal, deixa seu like para me apoiar e comenta aí o que você achou do vídeo. Tô maluco ou não?